Boa noite. Boa noite. Nossa conversa de hoje é com o ex-vereador Petras Vinícius. E os gastos de campanha para se eleger deputado em 2022. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje, segunda-feira, com cara de feriado, viu? Não é nem cara de sexta-feira, é cara de feriado mesmo. Para muita gente é feriado. Inclusive, o ponto facultativo de servidor público foi transferido para hoje, né? No Estado está tudo imprensado nos órgãos públicos. Então, a gente passou o dia vendo a cidade mais tranquila, tudo um clima diferente. Mas estamos aqui, é dia útil, viu, gente? Participe do programa através das nossas redes sociais, Twitter, o Instagram e também nosso WhatsApp, 8802-8979. Manda sua pergunta para Petras Vinícius, que está aqui com a gente no estúdio ao vivo, programa ao vivo, 19h27. Então, participe, envie sua mensagem. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Para muita gente tem uma sexta na segunda-feira, né? Porque amanhã, feriado, proclamação da República, muita gente não trabalha e folga, né? E outros estão folgando desde já o sábado, seguindo aí neste feriadão, que é muito bom para o turismo do Rio Grande do Norte, muito bom para o turismo, né, de cidades aqui próximas a Mossoró, como a Costa Branca, Areia Branca, que está realizando um festival. E você que está aí nos assistindo, está descansando, está curtindo, está aproveitando, a gente aguarda a sua interação nesta segunda-feira. Vamos de informação. Os deputados federais eleitos neste ano gastaram 40% mais que os colegas que conseguiram uma cadeira em 2018. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição agora, os parlamentares investiram em média 1,8 milhão de reais para se eleger. A reeleição é mais cara. Os valores investidos pelos candidatos foram diferentes entre os que concorreram pela reeleição e os que não tinham mandato. Neste ano, quem buscava a recondução ao cargo desembolsou 2 milhões e 100 mil reais, ante 1,5 milhão dos novatos. A campanha mais cara foi a do paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania. Ele gastou mais de 3 milhões e 400 mil reais para se eleger. É muito dinheiro, viu, Carol? Pois é, tá aí, é muito dinheiro, é uma aposta grande. Deve ter um retorno bom, né? Deve ter, vamos. É possível. Vamos começar logo nossa conversa do programa de hoje. Ele sabe muito bem como é que funciona uma campanha eleitoral, viu? Já trabalhou não somente para ele, mas em outras campanhas e sabe como é que funciona isso aí, tudo, esses gastos, essas estratégias. Petras Vinícius, ex-vereador, está aqui com a gente para conversar nesta segunda-feira, véspera de feriado. Mas o assunto que eu vou trazer não são os gastos de campanha eleitoral, não, para começar, viu, Petras? É em relação à lei dos fogos ruidosos aqui em Mossoró. A lei tinha sido já aprovada na Câmara Municipal e foi regulamentada na semana passada. Agora, durante o seu mandato de vereador, o senhor fez uma proposta parecida. É o mesmo projeto que foi reapresentado nessa legislatura? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio, a todos os telespectadores da TCM. Para mim é uma alegria, né, mais uma vez estar aqui participando com vocês, mesmo não tendo mandato, né, e fico lisonjeado, inclusive, de ser convidado, né? Porque se a gente é convidado, é sinal que a gente tem como contribuir, né? E você falava da Lei dos Fogos. Nós apresentamos essa lei, né, quando estivemos na Câmara Municipal de Mossoró, quando eu estive vereador entre 2017 e 2020. Inclusive, lá na nossa internet tem, inclusive, uma enquete que a gente colocou para que as pessoas pudessem, né, deixar a sua opinião. Inclusive, a enquete tinha um animal, tinha um autista com a mão no ouvido, tinha um idoso, porque a gente sempre fez uma política muito conectada com as pessoas, não é? Eu tinha uma preocupação muito grande de não ser um vereador que estava preocupado em apresentar um grande número de leis, de projetos, e apenas para dizer às pessoas, eu apresentei tantos projetos.
Eu tinha a preocupação de apresentar esses projetos e a minha maior preocupação era que se esses projetos iriam sair do papel. Naquele momento eu fui oposição, né? E inclusive a gente tinha muita dificuldade, porque ser oposição era ver inclusive requerimentos que eu considero, né, requerimentos que eram importantes, porque a gente pedia, né, à prefeitura muitas das vezes uma informação de algo que a prefeitura estava fazendo, e esse requerimento ele era derrubado em plenário. Né? Carol acompanhava muito lá na Câmara, que ela sempre estava lá, e ela sempre via. Requerimentos simples eram derrubados em plenários. Então, às vezes, a gente ficava frustrado. E assim como esse requerimento, né, eu falei o exemplo do requerimento, mas essa nossa lei também, ela nem conseguiu caminhar na Câmara, né? Porque a Câmara é uma casa política. Ele não foi nem derrubado em plenário, mas na comissão. Então, assim, isso muitas das vezes nos frustrava, porque a gente queria, e era o nosso desejo, apresentar algo que pudesse beneficiar as pessoas. Eu acredito, na verdade, que todo e qualquer político, não só é porque era Petras, não é só porque eu era vereador que apresentei isso. Eu acho que todo e qualquer político, quando ele se coloca à disposição das pessoas, o interesse, pelo menos eu acho que é para beneficiar essas pessoas. Mas tudo tem uma questão de tempo, né, no meu entendimento, né? É claro que se a lei tivesse passado ali no seu tempo, hoje a gente estaria numa outra realidade com relação aos fogos. Inclusive buscando, claro, o que aconteceu agora há pouco, né, que foi a regulamentação. Mas depois ali do tempo que o senhor entrou, né, para vereador, depois que perdeu o mandato, continuou a política voltada para o autista, para os animais, para os idosos, para os deficientes, enfim. Houve todo um processo também para chegar, um processo inclusive de educação, para chegar a esse momento que a gente está hoje com relação aos fogos. Com certeza. Isso, e esse processo, né, ele é importante, e eu fico muito feliz. Hoje eu encontrava uma mãe, né, Graça, né, ela é mãe de um adolescente que inclusive passou no vestibular da UERN, né, o André. Ele tem autismo, ele é um jovem altamente inteligente, e Graça me lembrava algo que me chamou muita atenção. Ela disse: Petras, eu lembro da sua luta quando a gente fez a nossa primeira reunião da Associação Amor lá no bairro Abolição 2 em 2017. Você foi o primeiro político, e ela lembrava que não só de Mossoró, mas do Rio Grande do Norte, a levantar pela primeira vez a causa do autismo. E hoje a gente vê o autismo ele sendo discutido muito mais. Hoje a gente vê que as pessoas elas se interessam em discutir mais o autismo, a luta das pessoas com deficiência. Eles têm cada vez mais uma visibilidade. E muitas das vezes, inclusive, essa deficiência que nós temos, e que não é só em Mossoró, é uma deficiência macro. Nós temos um problema sério, e só quem vive diariamente, só quem convive com as famílias, só quem tem o contato com a associação, só quem procura. Eu, particularmente, participo de debates, eu vou para palestras, porque eu sempre tive essa preocupação. Como é que eu vou defender uma causa se eu não estou totalmente envolvido nessa causa? Então, nós temos particularidades. Por exemplo, eu passei 4 anos cobrando que nós tivéssemos um neuropediatra na cidade de Mossoró. Agora nós temos um neuropediatra, que ainda não está atendendo a todo mundo. Mas nós temos uma grande dificuldade para se contratar neuropediatra, porque nós não temos o profissional que vem atender. Nós não temos o profissional que queira atender na tabela SUS. Isso, né, a porta de entrada, que é o médico que consegue fazer que consegue chegar até o diagnóstico. Mas aí nós temos o tratamento, que é precário. Nós não temos hoje, inclusive é uma luta das famílias atípicas, né? É uma luta que se tenha um curso de terapia ocupacional no Rio Grande do Norte, que não tem mais. E nós temos um número escasso de profissionais da terapia ocupacional, que é uma terapia importante. Nós precisamos, né, de vários profissionais que atendam o autista, mas nós não temos, muitas das vezes, esses profissionais. É o que a gente precisa ter. A gente precisa ter a união de forças, a gente precisa ter as pessoas envolvidas, e a classe política tem esse papel importante. Inclusive, eu espero que esse censo do IBGE que está sendo feito, né, esse recenseamento, né, essa identificação que o IBGE faz, inclusive eu tive uma discussão na Câmara na época que fui vereador, cobrando que o IBGE pudesse dar esses números. Por quê? Nós precisamos saber quantos autistas nós temos. Desde 2017, se falam que nós temos no Brasil mais de 2 milhões de autistas. Esse número não evolui? Eu ando todos os dias na zona rural, eu ando todos os dias nos 4 cantos da cidade de Mossoró e outras regiões, porque além da Associação Amor, aqui de Mossoró, a gente tem o contato com a Associação L de Areia Branca, com a Amava do Vale do Açu, com as Mães Atípicas de Governador, com tantas outras associações,
E a gente escuta muito relato de crianças que têm todos os traços, mas nunca tiveram o contato com o neuropediatra. Não tem um diagnóstico fechado. Então, assim, são N os problemas. E o que eu defendo, o que eu acredito, é que a gente precisa urgentemente falar cada vez mais e fazer aquilo que eu comecei lá em 2017 e que hoje está maior. Hoje todo mundo meio que virou moda. Uma mãe uma vez me disse isso, né? Inclusive Cláudia, hoje ela está, né, na cidade de Açu. Ela era funcionária aqui em Mossoró, funcionária federal, e foi transferida para Açu, e ela me disse isso. Ela disse, antes do autismo virar moda, Petra já estava com a gente. Virar moda. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente volta.